Fala pessoal, beleza? Professor de História, Diego Novaes, e nesse momento da revisão, nós vamos estar falando sobre as reformas religiosas, tá certo? Então, para você se preparar para a prova de recuperação final, nós vamos estar trabalhando este assunto aqui. E os principais pontos são o que foram as reformas religiosas, principais reformadores, nós vamos falar de Martinho Lutero, das 95 teses, o que foi o movimento da Contra-Reforma e também as reformas religiosas que ocorreram pela Europa, o anglicanismo e calvinismo, entre outros movimentos reformistas que vão ocorrer nesse período de rompimento dentro do cristianismo, tá certo? Então, espero que você tenha uma boa aula, que você possa entender os conteúdos. Caso tenha alguma dúvida, pode nos procurar, que nós estamos à disposição. Então, tenha uma boa aula e uma boa prova de recuperação. Até mais! Então, pessoal, e aqui nós vamos começar, né, o nosso assunto falando, né, sobre a atuação da igreja durante a Idade Média. Então, durante a Idade Média, o cristianismo, principal religião da Europa, aliás, única religião, né, a única religião cristã até então, e a Igreja Católica era poderosa, rica e inquestionável. A igreja ela tinha uma grande dominação cultural e ideológica sobre a sociedade no período medieval. Né? Aqui nós temos um afresco, né, da obra de Giotto, renascentista. Giotto, né, foi um grande mestre da arte gótica que dominou durante, né, o final da Idade Média, e grande parte dessa obra é dedicada aos motivos religiosos, que revela a concepção católica do período. Beleza? E aqui, os princípios inquestionáveis que você não tinha como discutir com a igreja naquele momento eram a infabilidade do Papa, que era intermediário entre as pessoas e Deus, tá? O Papa o Papa que representava a Igreja, ele era o intermediário entre os seres humanos e Deus. A salvação para aqueles que seguiam as orientações do clero, a aceitação dos dogmas, os dogmas eram as doutrinas, e outro ponto que não se discutia era a heresia. O que eram essas heresias? Eram opiniões contrárias aos dogmas, ou seja, eram opiniões contrárias às doutrinas estabelecidas pela igreja, tá? Logo, essas ideias eram ofensivas à religião cristã. Outro ponto também era que existia, que era inquestionável, era a Santa Inquisição, que era o chamado de Tribunal do Santo Ofício, que combatia e perseguia os hereges. E as punições aos hereges iam desde a confiscação dos bens à morte na fogueira. Então, aqui nós vamos, né, entender, né, procurar aprofundar um pouquinho mais o contexto histórico europeu entre os séculos XV e XVI. Vamos lembrar que nesse período nós estávamos em plena, né, movimento humanista renascentista na Europa, como nós vimos aí na nossa videoaula anterior. Né? E nós vamos ter essa difusão das ideias humanistas pela Europa, como um exemplo disso, né, a invenção da prensa móvel de Johannes Gutenberg. Essa aqui, ó, é a prensa móvel, e a substituição do pergaminho pelo papel. Cadê o papel? Aí o papel. Contribuiu então para quê? Para a diminuição dos custos, porque antes os livros, além de serem poucas unidades, porque eram feitos pelos monges copistas. Então eles copista porque eles copiavam, né, as traduções. E com a invenção da prensa móvel, vai diminuir os custos e o tempo de produção de livros. Então, possibilitando o quê? Uma maior circulação de informações. Então, quanto mais informação circula, mais pessoas têm acesso à informação, mais os questionamentos, né? Os questionamentos à igreja vão se tornar cada vez maiores, tá? Então, com as pessoas tendo acesso à informação, começa o quê? Os questionamentos das ideias consolidadas pela igreja, né? Como a fé vão questionar a fé e a própria Igreja Católica, aquilo que ela via como infalível, que não era e nem como tinha como discutir. Então aí as pessoas começam a questionar, beleza? Então vamos continuar a nossa. Então, nesse período entre os séculos XV e XVI, nós vamos ter uma grande influência das ideias humanistas na fé cristã, tá? Porque nós vamos ter o aumento das críticas à Igreja Católica durante o período renascentista. E entre os séculos
principalmente no século XVI, as ideias humanistas e renascentistas elas vão se expandir para além da Península Itálica. E a valorização do indivíduo contribuiu para quê? Para o fortalecimento da fé pessoal, diminuindo o quê? O papel da mediação da igreja entre o indivíduo e os textos bíblicos. Por quê? Bom, grande parte da população europeia era analfabeta, não sabia ler, então dependia, né, da igreja para ter acesso às escrituras. Outro ponto também, que a igreja se colocava como intermediária entre o indivíduo e Deus. Então, através da valorização do indivíduo, das ideias antropocentristas, nós vamos ter o quê? O fortalecimento dessa fé pessoal, de que as pessoas elas poderiam ir diretamente a Deus sem precisar desse intermediário. Outro ponto importante, igual o Erasmo de Roterdã, ele defendia que a fé se revelava de maneira simples, por meio da interpretação direta da Bíblia pelos fiéis. Então ele defendia o quê? Que as pessoas tivessem acesso às Escrituras, algo que por muito tempo não havia, porque a igreja ela controlava esse acesso. Esse aqui é o Erasmo de Roterdã, tá? Que trouxe essa ideia, né, de que a fé ela se revelava de maneira simples, por meio de interpretação direta da Bíblia pelos fiéis. Né? Vários pensadores passaram a condenar também a autoridade da igreja sobre os monarcas, ou seja, aquela aliança, né, entre a igreja, entre o poder político e o poder religioso. E as práticas comuns da igreja passaram a ser vistas de forma muito negativa. Né? Ainda vamos falar um pouquinho mais adiante, né, dessas práticas, né, que passaram essas práticas da igreja que passaram a ser vistas de maneira mais negativa. Então, e as principais críticas em relação à Igreja Católica nos séculos XV e XVI eram a corrupção do clero, o comércio da religião, a venda de cargos eclesiásticos e funções religiosas, tá? Como essa prática era chamada de simonia. Pessoas que não tinham instrução religiosa nenhuma podiam comprar cargos de arcebispo, de bispo, e atuar dentro da Igreja Católica. A venda de relíquias sagradas, compre aqui o pedaço dos ossos de João Batista, né? Era um dos exemplos. Pedaço do pano que tampou o corpo de Jesus Cristo. Isso aí era alguma das vendas de relíquias sagradas. Pedaço da madeira da cruz onde Cristo ficou crucificado. Eram alguns exemplos de relíquias sagradas. A venda de indulgência também. O que eram as indulgências? Era a venda do perdão do pecado. Tá? Você podia comprar o perdão pelo pecado, do seu pecado, ou de um ente, de uma pessoa que já havia morrido e que estava passando pelo purgatório. Tá? Aqui, ó, uma ilustração, né? Uma pintura de uma venda de indulgência, né? Como funcionava essa venda de indulgências. A pessoa, encarregados da igreja, geralmente um padre, um arcebispo, faziam cartas, né, para a pessoa: eu perdoo você em nome da igreja, dos apóstolos João, Paulo, do Papa, eu absolvo seus pecados. E aquela pessoa tinha que ser enterrada junto com aquela carta que, quando ela chegasse, né, até o céu, ela mostrava para São Pedro, estaria lá no portão, né, na porta do céu, e entregava essa carta para que pudesse ter acesso ao paraíso. Então, funcionava mais ou menos dessa forma a questão da compra e venda aí de indulgências. Outra questão também é que muitos não cumpriam o celibato. Então, muitos membros da Igreja Católica, né, principalmente aqueles que tinham funções dentro da igreja, como padres, arcebispos, até mesmo muitos papas, né, tinham relações promíscuas, tá? Constituíam famílias e até mesmo relações homossexuais. Tá? Então, todas essas questões davam ali pelo cumprimento do não celibato. O que é o celibato? Então, o celibato é a questão de você ter o seu corpo preservado para a atuação no que diz respeito à obra de Deus. Tá? Então, o corpo, sendo o templo do Santo Espírito, ele não poderia ser corrompido pela carne, no caso da relação sexual. Então, deveria se manter santo. Então, por isso que era o celibato, só que muitos não cumpriam com o celibato.
o controle de acesso à Bíblia pelos integrantes do clero. Então, muitas pessoas não tinham acesso às escrituras e tinham que confiar apenas naquilo que os integrantes do clero diziam. Então, eles manipulavam o povo através do quê? Das escrituras, através da Bíblia. Tá? E o fortalecimento da burguesia, lembrando que desde a idade das transformações que ocorreram no feudalismo, né, lá por volta do século X em diante, a burguesia que surge, né, um novo grupo social, essa burguesia ela começa a fortalecer o seu poder, tá? Ela começa a ter um fortalecimento comercial, porém elas encontravam uma barreira, essa barreira religiosa, que a igreja condenava a prática da usura. Tanto é que tinha a chamada lei do justo preço. O que é isso? Os comerciantes eles não poderiam vender os seus produtos com preço acima. Por exemplo, mas se o cara vive do juro, do lucro, como que ele vai vender? Se eu comprei, por exemplo, um produto por 10 reais e eu vou vender ele por 10 reais. Não tem como. Então, a igreja naquele momento inibia o crescimento mercantil e inibia o enriquecimento da burguesia. Então, muitos burgueses começaram também a criticar as ações da igreja católica. Então, aqui, nós vamos ter a chamada reforma protestante. Tá? Vários movimentos religiosos vão ocorrer em diversos momentos de reformas religiosas, porque não vai ser só o luteranismo, nós vamos ter outros segmentos também. Então, e essas reformas religiosas vão ficar conhecidas como reforma protestante e deram origem a novas denominações cristãs, separando cristãos em católicos e protestantes. Só que essa questão é importante porque é o seguinte: no primeiro momento, essa reforma ela não era chamada de protestante. Passou a ser chamada de protestante com o passar do tempo, porque eles protestavam no que diz respeito às ordens, né, às doutrinas praticadas pela Igreja Católica e também então eles acabavam instituindo um novo segmento cristão. Então, por isso que esse nome é protestante. E uma dessas aliás, a principal reforma protestante que nós vamos ter, que vai dar, a partir dela, vai dar origem a outras reformas, vai ser a de Martinho Lutero. Tá? Martinho Lutero era um monge agostiniano e professor de teologia na Universidade de Wittenberg, tá? Na Saxônia, ali na região que hoje, né, se corresponde à Alemanha. E, diante da sua discordância, né, das doutrinas, dos dogmas da igreja, ele vai publicar as chamadas 95 teses, que nós vamos ver mais adiante, em 31 de outubro de 1517. Muitas igrejas atualmente comemoram, né, o dia 31 de outubro como o dia da Reforma Protestante. Tá? Isso é uma data institucionalizada no mundo inteiro, tá? Onde as igrejas evangélicas comemoram, né, essa reforma, né, o dia da reforma, que é o dia 31 de outubro de 1517, e essas 95 teses criticavam o comportamento da igreja e os seus desvios de conduta, tá? E as ideias de Lutero se espalharam e são debatidas por toda a Europa. E Lutero, né, na sua discussão com a igreja, o seu enfrentamento à igreja, ele acaba sendo excomungado e vai ser perseguido pelos católicos, porque, além das suas ideias, que contestavam a autoridade do Papa e da igreja, ele traduziu a Bíblia, né, do latim para o alemão. E sim, muitas pessoas poderiam ter acesso e leitura e tirar suas próprias interpretações da Bíblia. Então, e a Reforma Protestante ela vai ter uma série de consequências, como, por exemplo, as revoltas camponesas que vão se espalhar por todo o atual território da Alemanha entre 1524 e 1525, tá? E essas revoltas eram contra os privilégios da nobreza e do clero e passavam a exigir alguns de seus direitos que haviam sido abolidos, tá? Como, por exemplo, o direito de uso às terras comunais, tá? Que os nobres acabaram abolindo. Tá? E só que esse movimento, essas revoltas camponesas, elas vão ser violentamente reprimidas ali pelos nobres e os principais líderes vão acabar sendo torturados e mortos. Tá? Agora, por que dessas reformas protestantes? Né? As consequências dessa reforma protestante, as revoltas camponesas, porque muitos entenderam através das pregações, né, o princípio, né, do direito de acesso. Tá? Então, eles começaram a protestar, como Lutero, por exemplo, protestava contra os luxos e riqueza da igreja,
Então, os camponeses se apegaram dessas ideias e começaram também a protestar e reivindicar. Então, os camponeses vão começar a se revoltar aí contra os privilégios, tanto da nobreza quanto do clero. Então, e muitos segmentos religiosos vão surgir a partir, né, do luteranismo, como por exemplo os anabatistas. Então, Thomas Müntzer, que era discípulo de Lutero, ele vai reunir um pequeno grupo ali de religiosos radicais que criticava a ordem social europeia. Eles também criticavam o poder dos mais ricos, pregavam a formação de comunidades, né, de homens iluminados, que eram livres de hierarquias e guiados pelo Espírito Santo a partir da a partilha de bens e igualdade social. Além disso, os anabatistas eles pregavam a ideia do novo batismo, por isso aí o nome é anabatista, tá? E revoltas, né? Os anabatistas lideraram uma série de revoltas camponesas na Alemanha, que nós falamos um pouquinho antes, né? E essas revoltas camponesas na Alemanha, contra os privilégios da nobreza e do clero, foram aí guiadas pelos anabatistas. Como por exemplo aqui, ó, nós temos aqui o suplício de Heinrich Hendricks, queimado, né, em 1571 em Amsterdã. Essa gravura de Jan Luyken, tá? Heinrich Hendricks foi um anabatista que foi perseguido e queimado pela Igreja Católica no Tribunal da Inquisição. E aqui também, né, nós vamos ter o Zwinglianismo, tá? Esse segmento ele foi, né, surgiu com o Ulrico Zwinglio, foi o líder da reforma suíça e fundador das igrejas reformadas na Suíça, tá? Independente de Martinho Lutero, que era Doctor Biblicus, tá? Doutor em Bíblia, Zwinglio chegou a conclusões semelhantes à de Martinho Lutero pelo estudo das escrituras do ponto de vista de um erudito humanista, tá? Vamos lembrar que as ideias humanistas lá do Renascimento também vão influenciar a reforma religiosa. Zwinglio não deixou uma igreja organizada, mas as suas doutrinas ela influenciou as confissões calvinistas, que nós vamos ver mais adiante aí. Tá? As principais características defendidas pelo Zwinglio: negação da presença real de Cristo na Eucaristia, a fé na doutrina da predestinação e pela afirmação de que a Bíblia e não a igreja é a única indicação correta da verdade revelada, e no calvinismo, né, que nós vamos ter aí, através de João Calvino, que era um católico francês, né, que vai se refugiar em Genebra, na Suíça, local onde vai ser o ponto central ali das suas pregações e vai ser um refúgio também para os católicos que eram perseguidos. Tá? Na igreja calvinista, a organização obrigatória de uma comunidade, tá? Um centro, né, algo assim, e ele trouxe a ideia de que a salvação era de acordo com a vontade de Deus, ou seja, era uma predestinação, tá? Ou seja, as pessoas eram predestinadas a serem salvas ou serem condenadas. Isso já vinha com o seu nascimento, tá? E qual era o sinal da escolha de Deus dentro da predestinação? A aceitação sincera da verdadeira doutrina. Só que com o tempo, a burguesia ela vai se aliar às ideias calvinistas da seguinte forma: identificar com a prosperidade obtida pelo trabalho. Então, as ideias calvinistas ela vai alavancar o chamado capitalismo. Por quê? Olha só, a burguesia entendia o seguinte: se eu prospero na minha vida e eu tenho, né, essa questão, eu consigo adquirir bens e ser uma pessoa próspera, íntegra e seguir os mandamentos de Deus, eu sou uma pessoa predestinada a ser salva. Além disso, né, os ingredientes ali dessa doutrina calvinista eram o quê? O esforço pessoal, o trabalho e o lucro. Então, se você se esforça, você tem uma vida próspera, você é um predestinado a ser salvo. E quem dá tudo errado, não trabalha e não procura, era o predestinado a ser condenado. Então, eu tinha essa visão. E a religião a religião calvinista, né, o segmento calvinista, ele vai ir de encontro aos interesses da burguesia justamente nesse ponto, tá? Do esforço pessoal, trabalho e lucro, tá? Então você precisava
Então, precisava trabalhar, precisava se esforçar e se você adquirisse os bens, seus bens materiais, constituísse uma boa vida, você conseguia aí, você seria um predestinado a ser salvo. E também, né, nós vamos ter um outro segmento que vai começar na Inglaterra, chamado de anglicanismo, tá? E essa religião, esse segmento, né, vai ser fundado por Henrique VIII, tá? Rei da Inglaterra, tá? Esse aí, Henrique VIII. Então, Henrique VIII, tudo começa, né, porque Henrique VIII ele solicita ao Papa a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão, porque ele queria se casar com Ana Bolena. Porém, o Papa nega o seu pedido. A partir daí, né, o rei Henrique VIII ele rompe com a Igreja Católica, tá? E como consequência ele vai ser excomungado da Igreja Católica, vai ser o primeiro rei da história que vai ser excomungado pela Igreja, tá? Então, a partir desse rompimento, ele cria uma igreja independente na Inglaterra, que é a Igreja Anglicana. E só que em 1534 o parlamento aprova o ato de supremacia. O que é esse ato de supremacia? Esse ato de supremacia ele fazia do monarca chefe da igreja, tá? Da igreja inglesa. Então, a partir daí nascia a igreja anglicana. Então, e a igreja anglicana ela basicamente seguia os mesmos preceitos luteranos, tá? E a questão é que o monarca, além de ser o chefe de estado, agora ele também passava a ser o chefe religioso. Então, no caso, a igreja anglicana vai se submeter ao poder do monarca. Então, nós vamos ter aí, né, uma ligação do poder estatal, né, o rei como chefe de estado e também como chefe da igreja. E, pessoal, olha só, nós temos um ponto importante dentro do meio historiográfico que se entende. Reforma ou contra-reforma? Então, vamos entender qual é a diferença desses dois termos, sendo que muita gente acha que isso é muito parecido, mas não são. Por quê? Reforma católica é o termo utilizado pelos historiadores que entendem que o processo, né, entendem todo o processo que nós vamos estudar agora adiante como uma renovação eclesiástica e doutrinária da igreja. Já outros historiadores entendem que o termo correto é contra-reforma. Por quê? Porque se destaca, né, a reação da igreja diante das novas religiões protestantes que estavam surgindo a partir da reforma feita por Lutero. Aqui nós temos a imagem, né, do chamado Concílio de Trento. Nós vamos entender o que foi o Concílio de Trento aí mais adiante na nossa aula, tá certo? Então, e o Concílio de Trento, tá? Nessa imagem aqui, ele foi convocado pelo Papa Paulo III com o objetivo de discutir ali as questões, né, da reforma da Igreja, né, as necessidades e sua posição, né, a posição da Igreja, né, diante dos novos segmentos protestantes que surgiram naquele momento. E o concílio, né, tinha como principal ponto restaurar a disciplina eclesiástica, corrigindo a conduta do clero e dos cristãos. Algo, né, que era bastante criticado, principalmente por Martinho Lutero, a questão da conduta do clero. E o clero, né, no Concílio de Trento, algumas premissas, né, discutidas por Martinho Lutero vão ser incorporadas à Igreja Católica. Como, por exemplo, o concílio ele vai concluir que a salvação humana depende tanto da graça divina, tá? Ou seja, que a salvação através da graça ela se alcança através da fé, tá? Quanto os feitos pelos homens, ou seja, as boas obras. Antes da reforma religiosa proposta por Martinho Lutero, acreditava-se que a salvação ela era obtida através de boas obras. Agora foi acrescentada a questão da fé, né, que é algo que foi proposto por Martinho Lutero. Porém, apenas, né, antes, né, apenas os feitos, aí, sem a dedicação, melhor, deixa eu corrigir, né? Porém, apenas os feitos sem a dedicação da fé não poderiam garantir a salvação. Ou seja, se você ser uma boa pessoa, realizar boas obras, só que se você não alcançar esse favor imerecido que se chama graça, né? Você não seria salvo. Então você teria que conciliar graça, a fé, a graça, né? E também as boas obras, se você conciliar, você ajudar o próximo, realizar boas obras. Então, essa conciliação aí da fé, da graça e as boas obras. Então, aqui, quais foram, então, as definições que foram
realizadas ali, né, decididas no Concílio de Trento. A manutenção do latim como língua litúrgica, ou seja, língua oficial e dos escritos oficiais da Igreja. A reafirmação da infalibilidade do Papa, ou seja, o Papa era infalível. Reafirmação dos 7 sacramentos, que são o batismo, confirmação ou crisma, Eucaristia, matrimônio, penitência, ordenação e extrema unção. A reafirmação da validade dos santos, manutenção das imagens nas igrejas, reafirmação da prática das indulgências, que, no entanto, não poderiam ser vendidas, elas não seriam mais vendidas, tá? A criação do Index Prohibitorum, que é a lista dos livros proibidos. Desaprovação da venda de cargos eclesiásticos, agora não iriam mais vender cargos eclesiásticos, tá? E proibição da interpretação pessoal das escrituras. A interpretação cabia exclusivamente ao clero, no papel de intermediários de Deus. Então, outras medidas aí da Reforma Católica, nós vamos ter a criação da Companhia de Jesus em 1534. Qual era a missão da Companhia de Jesus? Era a atuação missionária na América, na África e na Ásia. Lembrando que nesse momento, né, no século XVI, nós vamos viver um período de expansão marítima e a conquista de novas terras por grandes potências, como principalmente por Portugal e Espanha. Outro ponto também, esses jesuítas possuíam uma rígida doutrina e organização semelhante à militar, forte ação educativa por meio de colégios e restituição também, né, dos tribunais do Santo Ofício, os tribunais da Inquisição. Nesses tribunais, o órgão responsável por julgar atos dos católicos considerados contrários à fé, nós tínhamos chamado atos de fé. Aqui, ó, aqui nós temos um exemplo aqui, né? O que eram esses atos de fé? Autos de fé. Esses autos de fé eram penitências públicas que eram pagas pelos hereges. Com o exemplo de penitência, a morte na fogueira. Em praça pública era um exemplo de auto de fé, onde os hereges eram julgados e condenados no tribunal da Inquisição. Tá? Estados monárquicos católicos promoveriam, então, a punição dos culpados com prisões, degredos e execuções. Então, nós vamos ter uma grande influência, né, da Reforma Católica na cultura, porque eles vão condenar algumas festas populares de origem pagã, como o Carnaval, por exemplo. Aí nós vamos ter a expressão da fé por meio de obras artísticas com grande teor de dramaticidade. Aí que entra a arte barroca, que vai ser predominante entre os séculos XV e XVI. Tá? Aqui nós temos aqui, ó, a êxtase de Santa Teresa, que foi uma escultura em mármore, né? Feita por Gian Lorenzo Bernini, que foi um dos mais belos exemplos aí de representação da fé cristã da época. Então nós podemos perceber a questão dramática aqui, ó, misturando a questão o dramatismo com a questão religiosa. Então, e a arte barroca ela foi bastante predominante aí nesse período. Então, pessoal, nós estamos chegando aí ao fim da nossa videoaula e nós vamos abordar aqui um tema muito importante aí nos dias atuais, que é a questão da intolerância religiosa nos dias atuais. Mas antes de nós falarmos, né, da questão da parte da intolerância religiosa, eu só quero que vocês entendam uma coisa, que o conteúdo abordado aqui nessa aula, né, sobre a reforma religiosa, ele é um tema muito complexo porque a gente fala da questão, né, dos erros da igreja com o passar do tempo. Tá? Então, não entendam, não interpretem a aula como críticas à Igreja Católica, tá certo? Porque o que nós estamos tratando aqui, que nós falamos, né, no decorrer da aula, foram dos erros históricos cometidos pela Igreja, como a questão do Tribunal da Santa Inquisição, a compra e venda de indulgências, a simonia, essas coisas todas, tá bom? Tanto é que nós vamos ter, né, numa Santa Missa, né, que foi chamada de Santa Missa no Dia do Perdão, do ano santo de 2000, que foi a leitura da carta, né, a humília do Papa João Paulo II, né, que foi no domingo, né, 12 de março, onde ele, nessa carta, ele pede perdão ao mundo inteiro, aí a toda a comunidade cristã católica, pelos erros históricos cometidos pela Igreja no passado. Então, a Igreja Católica, através do Papa João Paulo II, ele faz o reconhecimento desses erros e pede perdão, tá, a toda a humanidade
pelos erros cometidos, tá certo? Então, não entendo, por favor, não entenda essa aula como uma crítica à Igreja Católica, porque não é. A gente está aqui falando, né, sobre os erros históricos, e que, inclusive, muitos desses erros, na atualidade, muitas igrejas evangélicas hoje também cometem muitos erros, tá? E eu falo isso como evangélico, inclusive, tá bom? Então, por favor, não entenda essa aula como uma crítica à Igreja Católica em si, tá certo? A gente está aqui retratando, falando, né, dos erros históricos, beleza? Porque a gente precisa, claro, né, conhecer a história, tá certo? Então, vamos falar aqui da questão da intolerância religiosa. Nós temos aí, né, estado no Rio tem uma denúncia de intolerância religiosa a cada 2 dias. Então, essa questão da intolerância religiosa, ela é algo que existe no Brasil, tá certo? Nós sabemos que o Brasil ele tem uma grande diversidade cultural e uma grande diversidade religiosa, com representação religiosa de vários segmentos, tá certo? E aqui, ó, o que é a intolerância religiosa? A intolerância religiosa, ela acontece quando inibe a pessoa, né, o direito de praticar dogmas e encaminhamentos que asseguram, né, a sua liberdade de expressão, tá? Nas atitudes agressivas, ofensas e o tratamento diferenciado a alguém em função da sua religião. Isso é intolerância religiosa. E, inclusive, existe até um disque denúncia, que é o disque 100, tá certo? E não são só as religiões, por exemplo, de matriz africana, espiritismo, que são alvo de ataques de intolerância religiosa. Muitas igrejas cristãs, como aqui vocês podem observar, também são alvos de intolerância, de ações de vandalismo. E as ações de vandalismo também simbolizam atos de intolerância religiosa, tá certo? Aqui, ó. Então, a questão da intolerância religiosa, ela existe em todos os segmentos religiosos, seja no cristão católico, no cristão protestante, nas religiões de matriz, espiritismo, enfim. Então, existe essa questão, tá certo? Então, é importante a gente abordar essa questão, porque muitas vezes a questão da intolerância religiosa, ela parte também do próprio cristão, que muitas igrejas, ou de maneira consciente, ou até mesmo de maneira inconsciente, acaba pregando a questão dessa intolerância, tá? Nós devemos entender o seguinte: você não precisa, você não é obrigado a concordar, mas você tem o dever de respeitar, tá certo? Então, mesmo que você não concorde com os dogmas, as doutrinas praticadas por igreja Y, X, você não é obrigado a concordar, mas você tem o dever de respeitar. Então, nós precisamos o quê? De viver uma sociedade harmoniosa, onde possamos realmente, né, viver os valores que são defendidos, os valores de liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, tá certo? Então, você presenciou, você viu alguma coisa em relação à intolerância religiosa, existe aí o Disque 100 para você denunciar, tá certo? Então, pessoal, eu agradeço a vocês aí pela atenção, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e entendido essa videoaula, tá? Eu agradeço aí o tempo que vocês disponibilizaram aí para poder ver esse vídeo. E, pessoal, só tenho a agradecer a vocês que o nosso canal está crescendo, tá? Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha e divulgue o nosso canal aí para os seus amigos, tá bom? Então, pessoal, quero agradecer a vocês e até a próxima.